em primeiro lugar, eu quero agradecer à Tânia, ao Grupo Socorrista, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre cuidados paliativos. Então, o tema seria cuidados paliativos, cuidado além da cura. Então, aquilo a que a lagarta chama de fim de mundo, o homem chama de borboleta. Por que de borboleta? A borboleta não vive muito, mas nesse pouco tempo ela transforma muitas vidas. No pouco tempo de vida, ela poliniza as plantas, embeleza a natureza e deixa as pessoas mais felizes. Ela é o exemplo de que a vida não se mede em tempo, a vida também se mede em intensidade. Então, a borboleta ela é o símbolo de cuidados paliativos, porque realmente o cuidado paliativo é visto como uma mudança. Não é a morte, mas sim uma mudança. Então, o que nós temos como base de princípios paliativos? Eles aceitam os valores próprios e as prioridades do doente. Eles afirmam a vida e encaram a morte como um processo natural. Não antecipam nem atrasam a morte e centram-se no bem-estar do doente, ajudando-o a viver tão intensamente quanto possível até o final. Então, o que é a vida humana? Quando ela começa? Então, a vida pessoal se inicia ao se produzir a união de um óvulo com um espermatozoide, em um processo de fusão de duas membranas, que denominamos de singamia. A partir dessa união, então, começam a recombinação genética e a evolução de um novo ser humano, que por ter uma adoção, uma parte toda genética de dois seres diferentes, se completam definitivamente e formam uma pessoa humana. E o que nós temos, e o que determina, então, o momento da morte? Também ela pode ser, na maioria dos indivíduos, uma forma lenta de transição, porque nós sabemos que a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. A morte é o fim de um indivíduo. O problema é que ela não ocorre de uma vez só. Nós vamos morrendo aos poucos. E algumas células vão antes, alguns outros órgãos vão antes, e de qualquer modo, a morte do cérebro que é a interrupção irreversível da sua função, que aceitamos como um marco definitivo dessa transição entre a vida e a morte, que a Tânia, inclusive, mostrou na outra aula, como que fica, inclusive, essa parte toda do fluxo sanguíneo do tronco cerebral para o cérebro. Vocês podem ver que tudo tem as referências no final da página, tá? E aí, o que a ciência nos diz, então? Que a ciência ela não é capaz de ter uma nítida linha demarcada do início do fim da vida de um indivíduo. Mas é certo que é uma linha fixada pelos legisladores e pela sociedade numa coisa chamada Lei da Biossegurança. Ela está longe de ferir a essência e a dignidade do indivíduo. Muito pelo contrário, é uma ciência que tenta encontrar o mais próximo da possibilidade de uma verdadeira revolução, revolução do tratamento da doença, aproximando-se com os objetivos éticos mais sublimes da nossa civilização, sem prolongar demais a vida, minorar o sofrimento e ampliar o bem-estar dos seres humanos. E aí nós temos que os cuidados paliativos, eles se baseiam-se no acompanhamento da humanidade, na compaixão, na disponibilidade e no rigor científico. Existem muitas pesquisas hoje que falam sobre os cuidados paliativos, de que formas, baseia-se no acompanhamento da humanidade, na compaixão, na disponibilidade e no rigor científico. Existem muitas pesquisas hoje na área de cuidados paliativos, tanto em mostrar o que é o cuidado, quando se tem que começar e quais são as práticas que a gente pode estar ajudando a pessoa a passar, não só a pessoa, mas os cuidadores e principalmente o apoio familiar a passar por esta fase.
abordam o sofrimento físico, psicológico, social, espiritual do doente. Só são prestados quando o doente e a família aceitam. Respeitam o direito do doente de escolher o local onde deseja viver e ser acompanhado no final da sua vida. Os cuidados paliativos, na verdade, ele é uma grande área hoje da saúde. Então, o que é isso? Nós estamos falando de final de vida e de doenças que, quando foi dado um determinado diagnóstico, nós sabemos que não vai ter mais como ser reversível para uma vida totalmente normal. Existe da onde que se tira pesquisas na área de saúde e como que se chega, qual é a doença que realmente é uma doença terminal, que não tem cura e tudo mais. Existe um indicador que é chamado de carga global de doenças, que é um ranking mundial, onde praticamente todos os países vão buscar, e tem dados de todos os países. Chama-se DAILIES. O que esse DAILIES fala? Antigamente, os índices eram dados por mortalidade. Morreu disso, então a doença que mais mata é essa. Morreu daquilo, a segunda doença que mais mata é aquela. Isso foi mudado. E ele foi mudado para este indicador porque ele engloba duas formas, que é a mortalidade mais o número de dias que a pessoa deixou de ter uma vida saudável ou teve que, por exemplo, parar de trabalhar ou fazer as suas atividades normais devido a uma doença. E aí ficou o quê? Um indicador muito mais robusto, né? Então, esse ranking de doenças no global, ele mostra aqui duas coisas. Aqui, primeiro, a idade. A idade mudou. Hoje se fala que a vida mais produtiva é entre 15 e 49 anos. Depois, a segunda faixa é de 50 a 69 anos. E a terceira faixa é acima de 70. Tá? Então, no ranking mundial, nós temos que de 15 a 49 anos, na coluna da direita, nós temos que é o 2017, com um comparativo do ranking anterior que a gente tinha, que era de 1990, tá? Então, em 2017, o ranking de 15 a 49 anos era de desordens mentais, seguido por doenças musculoesqueléticas, que são as dores de um modo geral, né? E depois de doenças cardiovasculares, e em quarto lugar, a violência, e em quinto lugar são as neoplasias. Para 50 a 69 anos, agora ele foi muito rápido. Para 50 a 69 anos, a gente tem que, em primeiro lugar no ranking, nós temos o quê? As doenças cardiovasculares. A segunda são as neoplasias. A terceira, as doenças musculoesqueléticas. Quinto, a diabetes e doenças crônicas respiratórias. Então, nós podemos ver que praticamente, a partir dos 50 anos, as doenças que mais acometem são doenças crônicas, tá? Diferente dos 15 aos 49 anos, que começa já com as desordens mentais e, em quarto lugar, nós temos a violência. E acima dos 70 anos, então, praticamente fica meio que igual de 59 a 69, com doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias, e entra aqui as neurológicas. E como que é isso no Brasil? Infelizmente, no Brasil, de 15 a 49 anos, o nosso primeiro ranking, o número 1, desde 1990 até 2017, é a violência. Depois vem as doenças mentais. E depois nós temos as doenças crônicas respiratórias, as injúrias em transportes, que são acidentes e tudo mais, mas que não causaram mortes, normalmente, né? E doenças neurológicas. De 50 a 69 anos, nós temos que são as doenças cardiovasculares. Aqui já fica muito igual ao ranking mundial, com doenças neoplásicas, musculoesqueléticas, diabetes e doenças digestivas. E acima dos 70, ela é praticamente igual ao ranking mundial. Doenças cardiovasculares, neoplasias, neurodegenerativas, diabetes e doenças respiratórias.
Então, aqui nós temos um dado de 2020, que é a expectativa de vida no globo como um todo, onde a gente percebe que a expectativa de vida maior é no Canadá, na Europa e Países Baixos, de um modo geral, né? Inglaterra também, Irlanda, na Austrália e no Japão. O Brasil, Estados Unidos, uma parte da China e da Índia, e uma parte superior, a parte norte da África, a expectativa de vida é entre de 70 a 80 anos. Esses primeiros países que eu falei é de 80 a 85 anos, onde o Japão é o que tem expectativa de vida maior, acima de 90 anos. Então, dados recentes da OMS revelam que o número estimado de pessoas adultas em todo o mundo que necessitam de cuidados paliativos ultrapassam de 19 milhões. Em sua grande maioria, elas estão nas doenças cardiovasculares, então vocês podem ver que bate com o indicador mundial daily, câncer, seguida por doenças respiratórias crônicas, HIV, aqui entram as infecciosas e diabetes. Detalhe, está para sair um novo para 2021, então com certeza vai mudar muita coisa com a entrada de doenças infecciosas que deve vir para segundo ou terceiro lugar, tá? Amaral e Silva, que é um professor, ele diz que, no seu artigo, que a oferta de possibilidades de cuidados vem tornando o uso das terapias complementares integrativas cada vez mais comum, principalmente para os cuidados paliativos. Isso quer dizer o que para a gente? Que talvez a gente tenha que começar com essas práticas um pouco antes até, como coadjuvante do tratamento convencional, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, por serem compatíveis com os princípios de cuidados paliativos e por assegurarem autonomia ao indivíduo. Então, é algo que a gente provavelmente tem que começar a pensar, a já incorporar práticas integrativas à nossa vida. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou pedir para vocês, por um minutinho, assim, bem rápido, tá? Vocês vamos fazer um exercício aqui. Imagine que você recebeu a notícia que você está muito doente. E no tempo que você vai riscar um fósforo, eu gostaria que vocês encontrassem uma prioridade na sua vida e cada um de vocês abra o microfone rapidinho e pode falar qual é a prioridade na sua vida se você soubesse que você estava gravemente doente. Uma só. Para mim, acho que é tempo. Crianças, vamos, se manifestem. Vamos, gente. Ter saúde. Mais uma. Ter tranquilidade e não ter sofrimento. O que mais? Então, vamos lá. Quando a gente fala de, assim, de pega de surpresa como agora, a gente tem uma sensação meio diferente, né? Que na hora, será que vocês conseguiram pensar algo assim ou a gente fica meio gelado? E agora? Então, a gente tem que começar desde sempre a pensar em algumas possibilidades, fazer o nosso planejamento estratégico, né? O que e aqui está dizendo para nós? Então, nós já vimos que nós temos algumas doenças, que nós temos indicador mundial, que mostra os caminhos. Então, todos os alertas já estão sendo dados, inclusive as faixas etárias, inclusive mundial e no Brasil. Então, nós temos que começar a agir de alguma coisa. E sabemos que mais de 19 milhões de pessoas no mundo vão precisar de cuidados paliativos. Então, quanto antes nós nos apropriarmos do nosso autocuidado também, e quanto antes a gente souber mais o que fazer, a gente vai poder ter mais condições de ajudar o próximo. Então, nós temos hoje, podemos dizer que nós temos a medicina biomédica, que é o quê? Essa que é compartimentada, que ela fala do quê? Ela fala da doença. Você vai ao médico, você vai ao pronto-socorro com uma determinada enfermidade, e o médico vai te examinar, vai pegar todos, vai fazer exames e tudo mais, e vai te medicar. Ele vai te medicar conforme os sintomas da doença que você está tendo, certo? Aonde nós temos o quê? Ela é meio compartimentada. Hoje eu fui com um problema, diagnosticou que eu estava com uma dor, aí ele viu que a dor que eu tenho é de estômago, ele mandou para o especialista do estômago.
O especialista, olha, eu vou contar, eu tenho problema ortopédico hoje, né? Por causa do ombro, por causa da coluna e tal. O meu médico de coluna, quando viu que eu estava com problema no ombro, olha, eu não posso fazer nada. Você vai para o médico do ombro, você vai para o médico do cotovelo, você vai para o médico da ortopedia da mão. E aqui nos Estados Unidos é bem pior essa especialização, é mais especializado ainda. Eu estou com uma verruguinha na perna, eu fui a um dermatologista e ele não pode tirar verruga porque ele não é especializado em dermatologia de tirar verrugas. Entendeu? Tá bom? Então, essa é a medicina biomédica, aonde ela vê alguns parâmetros. Por exemplo, ela leva em consideração, tá? Mas dentro do departamento, tá? Ambiente social, ambiente psicológico, aí ele vai ver a pessoa como um todo, vai ver o organismo, o que a Kátia acabou de falar. Olha, você tem um problema de pele, mas a tua pele tem um problema de verruga. Aí eu não cuido de verruga, é um outro. Aí a gente quer o celular. E aí eles vão fazer uma pesquisa molecular. É assim hoje. Eu acho até que essa parte dos ambientes, vamos dizer assim, da compartimentização dela, ela hoje está até um pouquinho menor, tá? Até uma coisa já está conversando um pouco mais com a outra, mas ainda é muito compartimentada. É aquela que dá o remédio, vê a doença e dá o remédio. O que é a medicina integrativa? A medicina integrativa é isso que vocês estão vendo. É como se fosse um funil, onde é uma área encostada na outra, onde uma coisa tem ligação com a outra. E ela vê também o ambiente social, o ambiente psicológico, a pessoa, o organismo, e ela pesquisa até a molécula. Porém, ela tem um elo maior, que é o transcendental, que é o que engloba tudo isso. E ela vê praticamente 4 etapas. É o corpo, a mente, as emoções e a espiritualidade, mas a espiritualidade no sentido amplo, mais amplo dela, que não é de uma religião ou de um dogma, pode ser também, mas em cima de valores que essa pessoa tem. A fé que ela tem também é levada muito em consideração. E o desenvolvimento disso, no sentido de entender. E não é tipo assim, ó, acredita que é assim. Não. De você mostrar por que aquilo existe e como aquilo existe, que é o que a gente faz de sábado. É a nossa aula de sábado, tá? E aí, que na verdade, nós estamos voltando ela a pelo menos há 4.000 anos atrás. Por que ela é chamada de medicina tradicional complementar integrativa? O tradicional vem da medicina chinesa, tá? Vem dessa prática toda, que tem mais de 4.000 anos, que incorporou muitas práticas. E se a gente for ver a história da medicina no começo, quando Aristóteles que a gente teve todo o desenvolvimento da medicina desde a Grécia Antiga e tudo mais, eles cuidavam o quê? Eles cuidavam primeiro do cérebro, da mente. Então, o que acontece? Nós temos o quê? Esse diagrama aqui, ó. Nós temos a alma, nós temos um corpo com uma alma, com uma mente, e no meio da intersecção de tudo isso vem a saúde. E o que é o transcendente? Transcendente é o que ultrapassa os limites normais. Isso daqui é do dicionário, tá, gente? Superior, a criatividade transcendente, que excede ou vai além da natureza física, que concreta das coisas, da metafísica, das divindades transcendentes, tá? E aí, o que acontece? A espiritualidade, então, ela pode ser definida, neste contexto, como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos transcendentes, que transcendem o tangível, tá? A procura de um sentido de conexão com algo maior que em si próprio, tá? Algo maior do que em si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligado a uma vivência religiosa, que é aquilo que eu falei. Mas é algo que você muitas vezes não vê, mas ela está ali presente. Então, o que acontece? Ela é centrada na pessoa e não na doença. A doença nós vamos descobrir como o órgão de choque daquela pessoa, tá?
cabe à pessoa como um ser, concebe, aliás, a pessoa, ou vê a pessoa como um ser o quê? Bio, psico, social e espiritual, que são os 4 pilares da medicina integrativa. Dá uma outra aula sobre isso, tá? Mas são os 4 pilares que hoje o médico integrativo vê e observa naquela pessoa para o quê? Dar um diagnóstico. Então, vou dar o meu exemplo. Hoje, eu sou dentista. A pessoa vem no meu consultório por um problema odontológico. Atualmente, pela Covid, é muito bruxismo, é muita dor na ATM, dente trincado, dor no pescoço, que muitas vezes é porque a pessoa à noite ela fica o quê? Mordendo, apertando. E aí, o que acontece? Ela veio por aquele motivo, mas na minha anamnese, eu tenho uma anamnese integrativa, onde eu pergunto rapidamente tudo que aquela pessoa pode estar sentindo e que eu possa correlacionar. E mais, eu dou também para ela um questionário com 10 questõezinhas, que é para saber qual é o estresse dela no último mês, para mim saber o quanto de estressada ela está e quanto que aquilo tá realmente afetando aquela pessoa. Então, é um modo de você ver, ela veio procurando pela cavidade oral, mas eu tenho que ver tudo que pode estar envolvido para aquela patologia. Então, portanto, é necessário um método de pesquisa centrado na pessoa, que é o que a gente faz nas práticas integrativas, avaliando suas dimensões. Então, de repente, é normal eu mandar para uma avaliação de uma neurocientista, é normal eu mandar fazer, talvez, uma parte toda de uma massagem ou de uma acupuntura com alinhamento de chácara, tá? Isso é normal numa consulta, de uma consulta integrativa. Não só minha, tá? E nos princípios da medicina integrativa, então, a gente tem o quê? Que é a promoção de saúde e a prevenção de doenças. Eu já sei o que eu posso ter. Eu tenho, inclusive, no meu autocuidado, que nós vamos falar ali na frente, história na minha família pregressa, meu avô teve câncer de intestino, minha mãe teve câncer de intestino, e aí eu fui procurar, eu era próxima a ter câncer também, por um problema que eu estava tendo, que eu não achava que era de intestino. Então, a gente tem que fazer a prevenção das doenças. Um profissional deve ser um exemplo do autocuidado, ou seja, eu tenho que fazer as práticas para poder até indicar para as pessoas, para os meus pacientes, para os meus amigos e tudo mais. Considera todos os fatores da saúde e bem-estar. Intervenções naturais e invasivas. Fazemos? Algumas têm que ser feitas. Por exemplo, uma acupuntura, por mais que você não julgue ela como sendo invasiva, ela é invasiva. É uma agulha que entra num centro de energia. Então, ela é invasiva, tá? Então, por isso que tem que ser com profissionais habilitados. Tratamento convencionais com terapias complementares. Não é alternativo. Porque alternativo dá a ideia de ser um ou outro. Não, eu tenho um e outro. Eu complemento um tratamento, tá? É uma boa medicina que é baseada na ciência. Hoje nós temos o quê? Mapa de evidências de práticas integrativas, que são oferecidas pelo SUS. Não rejeitar o convencional, nem aceitar o alternativo. Não é alternativo. Eu não quero nada alternativo. Eu quero complementar. E tem que ter parceria no cuidado, porque se você não tiver a parceria do seu paciente, ou eu como paciente não ser parceiro deste profissional, não vai dar certo. Então, nós temos que deslocar o foco do tratamento da doença para a promoção da saúde. Não importa que fase da doença você esteja. Por meio do cuidado, como o estilo de vida. Uma das coisas que eu aprendi na minha pós, de yoga, que é um dos cuidados de medicina tradicional complementar integrativa, e foi uma das perguntas, mas o paliativo, como que a pessoa vai fazer yoga? Existe yoga e meditação na cama, no leito. Existe um professor, que ele é de Santos, ele é o maior especialista aqui no Brasil, desta técnica de yoga e meditação no leito para tratamentos paliativos. Enfatizando aquele paciente que, de repente, como eu, quebrei o cóccix ano passado, que fica na cama um tempo, você tem que fazer o quê? Eu meditava, deitado. Eu não preciso ficar sentado naquela posição para poder meditar. Porque tem técnicas que você consegue meditar deitado. Não é errado.
enfatizando o potencial inato da recuperação do organismo, ou seja, eu vou estimular a minha própria capacidade de cura, porque todos nós temos uma capacidade de cura, mas a gente precisa entender como e o que curar. Oferecendo e popularizando tratamentos mais baratos, cujos resultados são tão bons ou melhores que os remédios alopáticos e outras terapias convencionais. Então, nós temos o quê? Que a gente tem uma parte que é a parte psicológica, a parte fisiológica, psicológica, a parte celular. E aí nós temos aqui embaixo uma coisa chamada epigenética. Mas o que a epigenética faz da parte da integrativa e o que ela tem que ver com os cuidados paliativos? Então, é o seguinte, a epigenética é uma área muito nova da biologia que estuda as mudanças no fenótipo que não são causadas por alterações nas sequências do DNA, que se perpetuam nas divisões celulares, na mitoses e na mitóticas, e denominando um caráter epigenético quando o fenótipo é alterado por mudanças externas. Como que é isso? Então, através da epigenética, o organismo pode ajustar uma expressão gênica de acordo com o ambiente onde ele vive, sem mudanças no seu genoma. Por exemplo, umas experiências vividas pelos meus pais com dietas, com traumas emocionais, com tratamentos hormonais que não foram muito bem delimitados, podem ser transmitidas para os meus descendentes, através de uma memória da epigenética. É uma área que está sendo muito também estudada, onde os efeitos espirituais, vamos dizer assim, da espiritualidade, está sendo muito estudado como um efeito também epigenético. Vamos ver se vai. Se me permite, o que é fenótipo? Na verdade, eu vou falar de uma parte assim, de uma forma bem simples, tá? Nós temos no nosso DNA várias ligações, tá? E essas ligações vão dando para nós as nossas características, certo? Isso o senhor entende? Sim, pode. Então, o fenótipo é quando a gente consegue mudar algumas dessas características que não são do nosso DNA. Deu para entender? Sim. Tá? Ok. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que evitar, principalmente, coisas que nos estressam. O estresse, vocês podem ver pelo aquele indicador mundial, que a doença mental dos 15 aos 49 anos é a que está em primeiro lugar, tanto no mundo, e é uma prerrogativa no Brasil também. E a gente vê que o estresse, ele é o causador de muitas doenças, tá? E o estresse do doente, que é um doente já com uma doença que não tem, ou frente a uma notícia que você tem uma doença que é irreversível, o nosso estresse vai muito para o alto. Você fica estressado, não tem como, tá? Então, a gente tem que começar a tentar controlar esse nosso estresse. De que maneira? A gente tem sempre um nosso estado basal, vamos dizer assim. E o que acontece? Eu estou bem hoje, de repente, eu vou dar por um exemplo, de repente, eu tenho lá alguma coisa que aconteceu, eu fiquei estressada. Puta, deu um pico, eu xinguei todo mundo, deu vontade, mas eu não fiz. Enfim, eu fiquei super nervosa. Minha pressão subiu, eu tive que tomar remédio, alguma coisa assim. Mas você vai passando, você vai o quê? Voltando ao normal. Então, é aqui, ó, esse pico, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu tive o estresse, então eu tive um pico. De repente, eu vou voltando. O que é o melhor de tudo? Voltar para quê? Para o meu estado totalmente normal, tá? De repente, eu tenho outro estresse, tenho outro pico, volto para o meu normal. Aí eu tenho outro estresse, tenho outro pico, volto para o meu normal. Tá? Então, do grego é encontrar um equilíbrio através da mudança, é a alostose. Então, eu tenho que encontrar o meu equilíbrio. Então, eu tive uma mudança de humor,
eu fiquei muito bravo, ou seja, eu tive um estresse muito grande, mas eu tenho que fazer de tudo para quê? Voltar para o quê? Para o meu equilíbrio basal. Chama-se alostose isso. Mas o que a gente é acostumado a ver? A gente não consegue voltar para o nosso basal, para o nosso estado basal. E aí, o que acontece? A gente tem uma sobrecarga alostática, que é o nome disso, onde a adaptação que o organismo vai encontrando quando ele é submetido ao estresse, ele fica crônico. E aí o que você vai tendo vai ser aquele tal do pico de pressão, que muita gente já ouviu falar, e aí a sua pressão que era 10, de repente foi para 12, de repente virou 16, de repente quando você vê você já está com 22, porque você não consegue mais voltar para o seu basal. E com isso, você vai tendo uma deteriorização da sua saúde como um todo. E aí o seu órgão de choque vai ser o primeiro que, por exemplo, na minha área de especialidade, é a boca, que vai sofrer. Outra pessoa vai ser dor de estômago, outro vai ter crise renal, outro vai ter enxaqueca, e assim a gente vai tendo o quê? A piora da nossa saúde. E aí o que a gente tem como um remédio? É a resiliência. Aí é que nós vamos ter que aprender o que é ser resiliente, para poder, quando a gente tem uma coisa estressora muito grande, poder fazer alguma coisa. Acha uma prática que você gosta. Eu gosto de caminhar. Então, você teve um estresse? Vai caminhar. O outro gosta de andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta. Para quê? Para onde você vai encontrar o seu equilíbrio da sua resiliência. Resiliência é o quê? Quando a gente faz ver estudo de materiais, é onde você não consegue quebrar aquilo. Ou você tem alguma coisa, uma deformação muito grande de um material, mas aquele material não quebra, ele volta para o normal novamente, ele é resiliente. Então, nós temos que encontrar a nossa resiliência, o nosso ponto de resiliência dentro de alguma coisa que nos faça bem, para que a gente tenha uma saúde a mais prolongada possível, ou, se nós estivermos num processo de doença, seja ele qual for, a gente consiga voltar para a nossa resiliência. Então, de repente, é o quê? É eu estudar sobre espiritualidade, entender mais sobre essa espiritualidade. O que é isso? Como que eu posso agregar isso na minha vida? Isso daí é uma forma de resiliência também. Então, vamos lá. E isso tem a ver com cuidados paliativos. Então, nós estamos frente ao movimento que teve início em 1960, gente. Isso não é de agora, tá? Onde as práticas integrativas e complementares, aqui no Brasil, nós somos oferecidas pelo Ministério da Saúde, são 29, no SUS, nós temos mais de 7 mil municípios que já fazem elas pelo SUS, inclusive cuidados paliativos. E o que ela veio? Ela veio por quê? Pela diminuição das doenças infecto-contagiosas, tá? Mas o Covid, não tinha Covid. Sim, não tinha Covid, mas mesmo com o Covid, que ela tem uma alta mortalidade, ela vai ter impacto sim, mas ela não vai ser em primeiro lugar, podem ter certeza. Quando sair os indicadores, eu vou trazer até para vocês, não vai ser primeiro lugar. É o que eu acredito, é o que a gente está vendo por aí. Com o aumento das doenças, o quê? Crônico-degenerativas. Olha lá o Daily, as crônicos degenerativas, tirando a violência, tá? Porque infelizmente, essa é tida como uma fatalidade. Aumento da expectativa de vida, o reconhecimento das limitações da medicina convencional, sobretudo no tratamento dessas doenças crônicas. Você vai ficar dando sempre remédio? Você vai estar sempre dando alguma coisa para a causa? Você não vai lá você vai dar remédio só para o efeito, não para a causa? Você não vai lá na raiz daquilo para saber como deve ser esse tratamento? E as informações sobre os riscos relacionados aos efeitos colaterais desses medicamentos e das intervenções cirúrgicas. Aí fez com que uma parte dos estudiosos que já praticavam e já viam com bons olhos esta outra medicina, que na verdade não tem que ser a outra, ela tem que ser junto, visse que o quê? Não, gente, a gente tem que melhorar isso. E aí, então, a gente tem o quê? É aqui, ó, nós temos a parte nossa física, com a parte social,
com a parte emocional, com a parte mental. E o que nós temos aqui? Que engloba todas elas, a espiritual, onde nós temos todo um estudo de uma parte energética também. Então, é muito importante o pilar da espiritualidade para a medicina tradicional complementar integrativa. Então, os cuidados paliativos é o cuidado que se confunde historicamente com o termo hospice, que definia abrigos, hospedarias, destinados a receber e cuidar peregrinos e viajantes, muito usado aonde? Na Europa. Os pacientes fora de possibilidade de cura acumulavam-se nos hospitais, ficavam lá. Muitas vezes a família deixava ele lá, porque não tinha nem como cuidar, e recebendo invariavelmente assistências inadequadas. Então, o que acontecia? Quase sempre focada no quê? Na tentativa de recuperação. Mas não tinha recuperação, utilizando métodos invasivos e tecnologias. Infelizmente, ainda hoje, a gente vê, principalmente em grandes hospitais de renome, pacientes com convênios, principalmente, que são cuidados, não, a gente vai tentar até o último e faz mais um exame aqui, faz mais uma outra coisa ali, com gastos, assim, assombrosos, tá? Não é uma crítica, mas é algo que a gente tem que pensar. E a pergunta é, onde que tudo isso vai fazer que aquela pessoa melhore? E quanto vai ser de melhora? E quanto essa pessoa não vai sofrer para fazer determinados exames e usar determinados métodos? A família tem que estar consciente para saber fazer essas perguntas. Conhecimento científico e humanismo para resgatar a dignidade da vida e a possibilidade de se morrer em paz. Perguntar para a pessoa, conversar de um modo legal, dá para se fazer isso. Os cuidados paliativos despontam como uma alternativa para preencher a lacuna dos cuidados ativos para o paciente. Não é deixar morrer. Não, a gente vai lá, vamos ver o que é que ele quer para ele. Então, a história dos cuidados paliativos modernos remonta à década de 60 do século XX, foi logo ali, tá? Bem aqui atrás, nós participamos, com a fundação do Hospice São Cristóvão, em Londres, por Dani Cicely Saunders. E aí, será que os doentes se sentem bem estando nesses cuidados? Normalmente, o primeiro impacto é do quê? De medo, de revolta, de raiva, de perda de rumo, de desesperança para o doente e para a família. Essa semana eu tive a notícia de uma concunhada que estava com o marido de 95 anos internado, ela tem quase 80, e de repente o marido estava tendo alta. E ela foi pegar a mala no hospital e caiu. No que ela caiu dentro do quarto, não conseguiu levantar, viu as enfermeiras, tal, ela teve uma fratura de fêmur. Ok, pela idade, pode ser. Aí o que aconteceu? O marido estava tendo alta, chamou os sobrinhos, ela não tem filhos, eles não têm filhos, e os sobrinhos veio porque ela tinha que ser operada. Olha só, que fatalidade. Na cirurgia, chamaram então os sobrinhos e falaram que ela estava com câncer terminal. E aquilo não era uma fratura, já era do câncer terminal, que já estava nos ossos. E aí, então, ela chamou os sobrinhos para uma conversa, onde ela falou que ela já sabia que ela estava com câncer há pelo menos 9 anos, mas foi uma decisão dela de não contar para ninguém da família e não fazer, e fazer o que ela achava que tinha que fazer. Foi uma decisão dela. Nem o marido? Nem o marido sabia, só ela. Que coisa louca. E ela decidiu, ela é uma pessoa muito alegre, e ela decidiu fazer isso porque ela queria viver a vida do jeito que ela queria, porque como ela não tinha filho, o marido é 16 anos, não, 10 anos, acho que mais velho que ela, 15 anos mais velho, 16 anos mais velho que ela achou melhor não contar para ele, nem para as irmãs, para ninguém, ela não contou para ninguém, era só ela e o médico. E o médico falou que ela pediu para não contar para absolutamente ninguém.
Coisa de louco, né? Quando você fala, imagina. E aí, o que ela já fez? Nesse dia, ela chamou os sobrinhos, são 6 sobrinhos, chamou o cartório. Foi muito engraçado. Chamou o cartório junto. O marido não queria assinar nada, disse que foi um auê lá no Ciro. Mas o marido, por fim, assinou. Por quê? E aí, assinaram também que como que ela vai cuidar dele agora no pós-operatório dele? Não tem como. Então, ela já está numa clínica, ele já está numa clínica, saiu do hospital, foi direto para uma clínica, que o sobrinho mais velho agora ficou como tutor de tudo, onde ela já falou tudo que ela quer, o marido está descrente, que fala que ela ficou louca. Ah, meu Deus, você vê. Tá? E ela já e ela está. A gente tem que conversar sobre isso, né, Roseli? Você viu? E eu falei, gente, essa semana eu vou dar uma aula sobre isso e eu tô tendo isso na família. Que coisa, olha, interessante. Meu Deus. Sabe? E olha só, e ela simplesmente, assim, os sobrinhos ficaram tudo assim, atônitos. Como assim, né? Bom, enfim, ela resolveu tudo e ela sabia da condição dela, ela já determinou, já escolheu o lugar para onde ela quer ir. O marido já está nessa clínica, sendo cuidado, ela ainda está internada, e quando ela saiu de lá, ela também vai para essa clínica. E assim ela conseguiu resolver tudo. Que coisa, né? Então é uma coisa meio uma luta, porque ela tem o quê? O apoio. O primeiro momento é do choque, o segundo momento vai caindo a ficha. E aí a gente tem o quê? Apoio, carinho, orientação. Seguramente esse médico deve ter orientado ela. Segurança. Você se sente segura. Que nem agora ela viu que toda a família está lá do lado dela, do jeito que ela queria. Sem perguntar se ela vai tomar remédio, fazer quimioterapia, radioterapia. Não. Alívio também, porque imagina, a pessoa numa condição dessa, de uma opção dessa, ela também teve um certo alívio. E a família também. Porque agora, no primeiro momento foi um choque, agora a família não. Não, a gente vai fazer o que ela quer. Aceitação, né? E a aceitação, por último. Tá? Então, o que acontece? Somente na década de 1960, o Código de Ética Profissional passou a reconhecer o enfermo como um agente autônomo. Essa é a história que eu acabei de contar para você. Ela tem autonomia, porque ela ainda consegue pensar, raciocinar, ela tem lógica e tudo mais. Princípio de bioética da autonomia do paciente por meio do consentimento informado, possibilitando que ele tome suas próprias decisões no princípio da beneficência e da não maledicência. Eu quero que seja feito assim. Eu não quero que seja feito assim. É a historinha que eu falei rapidamente no final da aula passada, que eu já falei para minha filha. Eu não quero ser entubada. Tá? A não ser que seja restritamente necessário, mas lá, se eu tiver velhinha e vier com a história, ela tem que ser entubada. A primeira pergunta que tem que fazer, essa intubação vai trazer minha mãe para a vida normal? Se falar que não sabe, deixa do jeito que tá. Eu não quero sofrer. Que nem fizeram com o cachorro de 18 anos, que hoje ele faz 1 ano que ele faleceu, com 18 anos, que o cachorro ela mandou entubar, com 18 anos. Quando eu cheguei lá na clínica veterinária, que a veterinária falou assim para o meu genro, olha, desculpa, de manhã quando ele estava assim, que a gente chamou vocês falaram que era para deixar, que era para tentar de tudo, e autorizaram a intubação. Eu fiquei olhando para a cara dele e dela, falei, não, pera, vocês mandaram entubar o Brad Pitt? Como assim? Eu nunca ouvi falar que entubaram o cachorro. Foi ali, naquela hora, na veterinária. Eu já falei para os dois. O meu recado, eu não quero. Entendeu? É a mesma coisa, a gente tem que conversar. Tem que deixar claro. É estritamente necessário por causa de uma doença, e isso faz parte da minha terapêutica, é diferente, por exemplo, de um Covid. Tá? Isso é totalmente diferente, mas vamos lá, eu tô com 95 anos, sei lá, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e tudo mais, tal, tô velhinha. Aí vem lá e precisa entubar. Para quê? Vamos lá. Eu vou ter uma vida normal? Eu vou poder fazer um monte de coisas? Tem que perguntar, tem que saber para que é aquilo. Quais são minhas perspectivas de vida? Não, vou entubar porque ela vai ficar boa de novo. Vai poder ir para casa, vai poder ir na festa. Tá bom, então vamos lá. Mas não, olha, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Não, gente.
Tem que pensar, tá? Então, os cuidados paliativos desenvolvem o cuidado ao paciente visando a qualidade de vida e a manutenção da dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida e na morte, e no período também do quê? De luto daqueles que vão ficar. Em 1982, o Comitê de Câncer da OMS criou o grupo de trabalho responsável por definir políticas para o alívio da dor e cuidados do tipo de hospice que fossem recomendados em todos os países para pacientes do câncer. Por isso que eu falei para vocês, aqui no Brasil, nós temos hospice pelo SUS. Tá? E o que acontece? Por que começou isso com o câncer? Porque na década de 80, ou até um pouco antes, quando uma pessoa era diagnosticada com câncer, era tipo assim, você está com a sua sentença de morte declarada. Eu só não sei o tempo. E normalmente, alguns era pouco tempo. Então, por isso que criou esse comitê, e daí é que veio o conceito de paliativo. Mais fortemente, tá? Então, em 1990, então, tivemos a definição que é o cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Isso é cuidado paliativo. Onde o objetivo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para o paciente e para os familiares. Importantíssimo a gente colocar os familiares junto, porque eles é o que também vão sofrer juntos e depois podem até também desenvolver doenças pelo estresse, pela aquela coisa basal que eles não conseguem voltar. Então tem uma série de coisas que a gente tem que perceber, observar, falar e cuidar. Então os pilares do paliativo é o apoio da família, em primeiro lugar, a comunicação ser efetiva. Temos que conversar. E muitas vezes você tem que perguntar, você entendeu o que eu falei? Dá para você repetir? Porque às vezes você fala uma coisa, o outro entende outra, tá? Então é importante. O controle dos sintomas. Eu sei que eu tenho uma doença que ela não tem cura, mas eu tenho que como controlar os meus sintomas. O que é que eu tenho que fazer para controlar os meus sintomas? E a equipe tem que ser sempre multidisciplinar. A comunicação, então, é a chave de tudo, tá? No final da vida, você vai esperar, então, que essa comunicação ela tem que ser adequada e vai permitir que a família a família e todos os que estão envolvidos, cuidadores e tudo mais, conhecer os problemas, os anseios, temores e expectativas desse paciente. Facilitar o alívio dos sintomas de modo eficaz e melhorar sua autoestima. Oferecer informações verdadeiras de modo delicado e progressivo, de acordo com as necessidades do paciente. Identificar o que pode aumentar o seu bem-estar. Conhecer seus valores, culturas espirituais e oferecer as medidas de apoio necessário. Respeitar, reforçar a autonomia. Tornar mais direta e interativa a relação entre o profissional da saúde e o paciente, melhorar a relação com os entes queridos, detectar as necessidades da família. Para mim, agora, este daqui tópico, para mim, é um dos mais importantes. Dar tempo e oferecer oportunidade para a resolução de assuntos pendentes. Despedidas, agradecimentos e reconciliações. Tem que falar sobre isso. E se a pessoa estiver em coma, você tem que conversar sobre isso. Olha, você me desculpa se eu fiz alguma coisa, porque você nunca fez nada, ou se você fez, eu já desculpei. Falar, gente. Falar. Fazer com que o paciente se sinta cuidado e acompanhado até o fim. Diminuir todas as incertezas e auxiliar o paciente no bom enfrentamento e na vivência do processo da morte. E aí o cuidar é, antes de mais nada, o ato de acolher o outro. Usar a comunicação com uma abertura feita de tolerância, de calor humano e de autenticidade. E acompanhar é percorrer uma parte do caminho ao lado desta pessoa. De alguém, de até um destino cuja natureza desconhecemos onde vai ser. Não se trata de lhe propor que você vai percorrer o caminho no seu lugar.
Ninguém vai caminhar o caminho do outro, mas eu posso sim caminhar ao lado do outro. Eu vou auxiliar essa caminhada. Isso é cuidado paliativo. Ele tem data? Ele tem época? Não. Pode ser até alguém que nem sabe, como é o caso dessa pessoa da família, que ninguém sabia que ela estava doente, que ela tinha uma doença terminal. Mas muita gente caminhou do lado dela, mesmo sem saber. Oh, meu Deus. Então, a tarefa essencial do cuidado paliativo é ajudar os doentes, suas famílias e entes queridos a fazer a transição de ser vítima passiva a pessoas com decisões e poder. E, enquanto a morte se aproxima, irreversivelmente, parar de lutar contra ela e procurar a paz. Então, a enfermidade hoje, eu achei muito bonito isso daqui, é do Papa João Paulo, que ele escreveu no Dia Mundial do Doente, em 2004, onde quem não vê a enfermidade hoje, chama, quem não vê a urgência dessa reflexão. A doença foi desde sempre um espinho do lado da humanidade. Continua também a sê-lo no nosso tempo. O homem cresce na conquista do espaço, mas não consegue dominar-se a si mesmo. Perante a doença, quando esta é grave e incurável, o homem contemporâneo sente-se mais frágil que no passado. É os dias de hoje, né? Por outro lado, em virtude da fragmentação do tecido comunitário, cada um está na sua vida, numa sociedade em que se corre cada vez mais e se tem cada vez menos tempo para os outros, o doente encontra-se muitas vezes isolado afetivamente. E a solidão é, de certo, mais triste em quem padece de forte sofrimento físico e, por extrema desgraça, perde também o dom e o conforto da espiritualidade, da fé. Eu achei muito bonito. E eu achei que, inclusive, foi escrito em 2004 por um papa que eu admiro muito e que remete aos dias de hoje, né? Também. Então, muitos doentes precisam de ser acompanhados durante semanas, alguns durante meses e outros durante anos antes da sua morte, em regime de internamento nos hóspices, ou nos hospitais primeiro, depois vai para um hóspice, ou a domicílio. Então, nós temos o quê? Alguns princípios: promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, sintoma total de medicalização ou não, aspectos psicológicos e, olha aqui de novo, espirituais. Afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Resgate a possibilidade da morte como um evento natural e dar ênfase para a vida. Não acelerar nem adiar essa morte, que seria a eutanásia, que a Tânia falou na semana passada na aula. Diagnóstico objetivo e bem embasado. O conhecimento da história natural da doença, do seu desenvolvimento, né? Um acompanhamento ativo disso, acolhedor e respeitoso, em uma relação empática com o paciente, com os familiares, com os cuidadores, que vão ajudar nas decisões. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Falar sobre perdas, falar sobre angústia, falar sobre depressão e desesperança, da evolução da doença, o espírito conectado com o ser humano na sua dimensão divina e transcendental. Conversar sobre a espiritualidade, falar sobre ela, desde que a pessoa também queira. Se a pessoa não quer, você vai fazer o que ela quer. Mas a espiritualidade deve ser colocada para ela e para os familiares. Opa. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Qualidade de vida e bem-estar implicam observância de vários aspectos da vida, facilitadores para a resolução de problemas dos nossos pacientes.
tá? De repente, a pessoa foi pega de surpresa, então você tem que tentar facilitar algumas coisas, dar alguma possibilidade. Oferecer sistemas de suporte para auxiliar também os familiares, durante a doença do paciente, o luto, que vai vir. Todo o núcleo familiar e social do paciente também adoece junto com ele. Da mesma forma, essas pessoas também sofrem. O seu sofrimento deve ser acolhido e paliado também. Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o acompanhamento do luto. A equipe multiprofissional, hoje a gente chama de equipe transdisciplinar, com seus múltiplos olhares e suas percepções individuais, pode realizar esse trabalho de forma abrangente. Melhorar a qualidade de vida é influenciar positivamente no curso da doença. A gente sabe que ela tem um curso, vamos fazer algo positivo. Abordagens holísticas, respeitar seus sentimentos, seus sintomas, impecavelmente controlados, seus desejos e suas necessidades atendidas, podendo conviver com seus familiares e resgatando pendências. Com certeza, nosso paciente também vai viver mais. E, por último, princípio, iniciar o mais precoce possível o cuidado paliativo para o paciente e para a família, juntamente com as outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia, no caso do câncer, que foi onde tudo isso começou, e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar as situações clínicas, que são o quê? Estressantes. Olha o nosso gráfico lá de novo, da nossa resiliência. Como que eu vou chegar sempre no meu basal? Cuidar do paciente em diferentes momentos da evolução da sua doença. Portanto, não devemos privá-lo de recurso de diagnóstico nenhum, mas sempre perguntando, diagnóstico terapêutico, o que isso vai impactar na melhora que o conhecimento médico pode oferecer. Aqui eu vou contar para vocês um fato de um dos hóspedes infantil do SUS, onde tinha uma menininha, isso foi a professora de paliativo, que as práticas paliativas, elas fazem parte da medicina integrativa, e nós tivemos a Ana Cláudia, foi uma das professoras que nós tivemos no curso, e uma delas, ela nos explicou, uma outra que falou sobre criança, que tem até um projeto que chama Beabá, que até uma amiga, ela é amiga nossa de curso, e ela então estava contando para nós que uma das crianças que estava internada nesse hospice infantil, ela é do litoral. Ela era do litoral. Ela tinha 9 aninhos. E ela chorava muito. Apesar da mãe ficar com ela o tempo todo, tudo, ela chorava demais. E um dia, uma das cuidadoras perguntou para ela, mas por que você está tão triste e você chora tanto? Ela falava assim, porque eu queria ver o mar. E eu não vou mais conseguir ver o mar. Ela nasceu lá, né? E aí, então, o que as enfermeiras fizeram? Elas pegaram um banheiro do hospice. A banheira, elas encheram de água, elas fizeram a porta como se ela estivesse entrando, cheia de peixinho e tudo mais, tal, e o banheiro inteirinho com detalhes do mar, puseram uma música com temas do mar, encheram a banheira com uma água morninha, puseram sal, e aí fizeram com que a mãe adentrasse nesse banheiro que virou o mar. E ela entrou no mar com as cuidadoras. 2 dias depois, ela faleceu com um sorriso nos lábios. É isso mesmo. Isso é Percepção, Roseli? Sim. Aquele feeling, né? Inclusive dos cuidadores. Dos cuidadores e das enfermeiras desse hospice, do SUS. Você vê? Interessante, né? E diz que essa menina, depois que ela entrou no mar, esses 2 dias que ela teve a mais, ela não chorou mais. Olha. E ela agradecia toda hora que ela tinha entrado no mar. Claro. E ela tinha, de novo, entrado no mar, visto as coisas, da ambientação toda que fizeram. Assim, olha, até agora eu choro. Imagina no dia todos os 33 chorando, né, na sala de aula. E da professora contando para a gente. Então, isso é a sensibilidade que a gente tem que ter.
Então, isso é um cuidado paliativo com a família também, né? Então, nós temos uma dimensão terapêutica. Nós temos que ter o quê? O médico, nós como os profissionais da saúde, nós temos o quê? Uma ficha anamnésica, que a gente anota tudo. A família tem que ter um caderno onde ela vai ter o prontuário de casa. A gente não faz o livro quando a criança nasce, não vamos fazer o livro da morte, mas de cuidados paliativos. Deve conter todas as decisões terapêuticas tomadas a partir de uma avaliação clínica. Deixa lá escrito. Hoje eu posso estar cuidando de uma pessoa. Amanhã vai vir a minha irmã que não estava aqui. E aí vai vir um monte de perguntas, eu não vou lembrar. Então, numa suposição, por exemplo, da minha mãe. Então, a gente tem que anotar tudo. Medicamentos, doses, início ou suspensão de alguma medida, solicitação de algum exame e avaliações, necessidade de intervenções psíquicas, se for o caso, ou psicológica, necessidades sociais, as intervenções realizadas ou solicitadas com a família, as necessidades espirituais, gente, tem que anotar. Tem que anotar. E os efeitos esperados de todas essas ações. A gente tem que ter isso, de uma certa forma, por escrito, porque a gente acaba esquecendo também. E aí também, se for o caso, deixar a pessoa também escrever. Deixar cartas. Falar se ela quer gravar alguma coisa. É importante, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela quer. Então, lembra que eu falei de epigenética? A gente já está terminando, tá, gente? Olha aqui, nós temos a parte genética, tá? Que é o nosso gene, tem que estar ali pai e mãe, misturou tudo, nós temos a nossa parte genética. E aí o nosso fenótipo é a outra parte, que entra o quê? A epigenética, é o que eu posso mudar sem mudar o meu gene ali, mas de alguma forma, com o passar do tempo, aquilo se incorpora. É a epigenética, é o fenótipo nosso que acabou sendo mudado por uma atitude nossa, alguma coisa. E aí essa epigenética, ela está de um modo todo aqui, e ela vem o quê? É através de uma aromaterapia, de uma acupuntura, de um tai chi, de fazer terapias diversas, um reiki que a pessoa gosta de fazer, um passe que ela quer tomar, yoga, fazer massagens, fazer cromoterapia, aliás, fazer oh meu Deus, esqueci, osteopatia, um tipo de massagem diferente, fazer hipnose. Aqui nós temos o quê? Nós temos o quê? A prática cognitiva, a meditação, a medicina ayurveda, que é indiana, ela é tida como uma prática integrativa, a naturopatia, a homeopatia, as vitaminas, o herbalismo, usar laser para dores, para mucosite, fazer caminhadas, tudo isso vai fazer parte da nossa mudança, do nosso o quê? Do nosso dia a dia. E nós podemos usar tudo isso junto com o paciente que está com uma doença terminal, nos cuidados paliativos. Todas essas práticas, elas são práticas possíveis de serem feitas no cuidado paliativo. E aí nós temos o quê? O chamado autocuidado. O autocuidado começa com nós. E começa com aquela pessoa ali. E no autocuidado, mas eu faço um autocuidado. Meu autocuidado, eu faço meus exames todo ano. Eu caminho aqui em volta do meu bairro. Isso é meu autocuidado. Então, gente, autocuidado começa com, primeiro, você fazer uma análise dos seus antepassados. Saber do que eles faleceram. Saber quais eram as doenças mais comuns. Como eu disse, na minha família, é intestino. Então, já fui atrás. Tenho intolerância a glúten, lactose, minha mãe teve câncer de intestino, meu avô teve câncer de intestino, o blu-blu-blu que eu achava que era normal não é normal. Eu fui atrás. É um exercício mesmo, para eu evitar doença crônica, ou que ela venha no mais para frente possível, tá? Fazer os meus exames rotineiros, como? Marcar um mês. Este mês, o meu é julho. Eu faço todos os meus exames. Eu vou no meu médico, faço tudo. Marca o mês. Faz uma pasta no computador, pega o caderno, tem aquilo como rotina. Fazer as mudanças de posturas são super necessárias. E mais necessária ainda é incorporar essas mudanças. Por quê?
Porque tem vários tipos de autocuidado, que começa no físico com dormir bem, descansar, fazer atividade física e uma alimentação saudável. O meu emocional, o meu autocuidado de emocional, meu não, de todos, inclusive no paliativo, no cuidado paliativo. Fazer um manejo de estresse, da autodepressão, do auto-perdão, do autocompaixão, da coragem, da positividade. Tudo isso eu tenho que tentar fazer no meu dia a dia. O meu social é pedir ajuda. Eu não estou sozinha nunca. Dar e receber. Aquela coisa, ai, não, muito obrigado, receba aquilo de bom grado. E no cuidado paliativo, dá também. E se eu tiver, receba com o coração aberto. Ser ouvido, ter boas relações saudáveis. E espiritual. Espiritual, você fazer as aulas da Tânia, fazer as aulas do Alves, tomar passe, fazer o desenvolvimento, ir no budismo, ou fazer uma meditação, conexão com a natureza, fazer silêncio, oração, fazer o estudo, que é o que a gente faz. É um dos pilares do autocuidado. E um pilar também importantíssimo. Por quê? A fórmula da felicidade, ela existe. Nós temos o quê? 50% é da nossa genética, a gente não muda. As circunstâncias da nossa vida, que é o quê? O que a gente come no nosso dia a dia, é 10%. As atividades intencionais, que é o quê? O meu autocuidado que a gente acabou de ver. É aqui. É tudo que eu faço intencionalmente, que eu vou agregar no meu fenótipo, na minha epigenética, e eu vou ser feliz. E isso tem vários estudos sobre a felicidade. Aliás, o país que tem o nível, não tem PIB, é o FIB, é o Butão. Butão é o único país do mundo onde ele dá a riqueza do país pelo FIB, que é o nível de felicidade dos seus habitantes. Eles não têm PIB. E aí, eu achei bonitinha duas frases que eu quero compartilhar com vocês. Nascer é desde logo morrer um pouco. Morrer é desde sempre a única certeza de todo homem. E a vida é um sonho pelo qual estamos passando. Nós somos um trem, cada um é um trenzinho, passando, caminhando pela vida, onde nós temos várias estações e nós estamos vivenciando esse sonho. Porque a morte é a volta para casa. Então, gente, o que eu queria deixar aqui para vocês? Dia 13 de outubro é o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. E é esse símbolo aqui, que é o símbolo do infinito, só que ao invés de ser deitado, ele é em pé e ele é em tons de lilás com azul. E dizer para vocês isso daqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo hoje. Desculpa aí essa confusãozinha, mas depois no final eu consegui pegar aqui um jeitinho. E falar para vocês que agradecer vocês de poder ficarem aqui me ouvindo um pouquinho sobre esses temas de saúde integrativa que eu amo tanto, faz muito bem para a minha saúde também. Isso me deixa muito feliz. E isso daqui, a gratidão reflete positivamente na saúde física, emocional e espiritual. E eu espero sempre poder agregar um pouquinho mais com vocês.